Olá a todos! Neste vídeo veremos a resolução do exercício 10 da lista da unidade 4 sobre transformações lineares. Então, dada uma transformação linear de R2 em 2, em que essa transformação primeiro realiza um cisalhamento horizontal que leva o vetor E2 no vetor E2 menos 0,5 E1, então já foi dada a transformação sobre o vetor E2, mantenha o vetor E1 fixo e depois reflete o resultado no eixo dos x2, ou seja, do eixo y. Então, supondo essa transformação linear, é para encontrar a sua matriz canônica. E foi dado como sugestão para determinar a posição final das imagens E1 e E2. Então, eu irei explicar passo a passo inicialmente e depois ver como dá para fazer mais simplificadamente a solução. Então, vemos que os vetores da base canônica E1, 1, 0 e E2, 0, 1, usamos esses vetores e observamos o que ocorre quando aplicamos sobre eles essas transformações citadas. Então, na primeira transformação, o vetor E1 se mantém fixo, então a transformação sobre E1 leva ao próprio E1, e a transformação sobre o E2 leva ao vetor E2 menos 0,5 E1. Então, eu posso pensar nessa matriz de transformação como primeira coluna é o vetor E1, 1, 0, segunda coluna é o vetor E2 menos 0,5 E1, que dá menos 0,5 e 1. Então, quando eu aplico essa matriz de transformação sobre os pontos A, B, C, D, que representam, o B representa o vetor E1, 1, 0, o D representa o vetor E2, 0, 1, né? É aqui só para completar o quadrado, o ponto C, 1, 1, e o ponto A, 0, 0. Então, quando eu aplico essa matriz de transformação sobre esses vetores, sobre esses pontos A, B, C, D, eu tenho os pontos, o ponto 0, 0, então aplicando a matriz de transformação no 0, 0, resulta o próprio 0, 0, então por isso o ponto A se mantém. O ponto B, que seria o vetor E1, se mantém, já visto aqui, então aplicando a matriz de transformação sobre o ponto 1, 0, o vetor E1, dá o próprio 1, 0, então o ponto B se mantém. Aplicando a matriz de transformação sobre o vetor 0, 1, que é o nosso vetor E2, representado pelo ponto D, eu tenho o vetor menos 0,5, 1, que representa aqui o ponto D1. E aplicando essa matriz de transformação sobre o vetor 1, 1, que seria o nosso ponto C, resulta o vetor 0,5, 1, que nesse caso é o nosso ponto C1. Então, observem que essa transformação fez um cisalhamento horizontal sobre esse quadrado. E em seguida é feita a reflexão em torno do eixo Y, né? Então agora eu vou aplicar essa transformação de reflexão em torno do eixo Y sobre os pontos gerados depois da primeira transformação, né? Então, aqui a primeira transformação é esse cisalhamento horizontal, esse paralelogramo em azul claro. E quando eu faço agora a rotação, a reflexão desse paralelogramo em torno do eixo Y, resulta esse outro paralelogramo em laranja. Então, veja que aqui a transformação, a matriz de transformação para a reflexão em torno do eixo Y, então agora eu vou aplicar sobre os pontos A, B, o antigo que era D1 e C1, né? Então, o ponto A, que é o 0, 0, aplicando sobre o vetor 0, 0 se mantém, então o ponto A continua o ponto A. O ponto B aqui, que é o nosso vetor E1, 1, 0, quando eu aplico a matriz de transformação para reflexão em torno do eixo Y, me dá menos 1, 0, então veio que é o B2, esse é ponto B, agora esse é P2, depois da transformação é o ponto B2, e a mesma coisa para os pontos C1 e D1 da primeira transformação, né? Aplicando então sobre o D1, que era menos 0,5 e 1, resulta 0,5, o vetor 0,5, 1, que é o nosso ponto D2.
E aplicando sobre o ponto 0,5,1, que era o C1, resulta agora o C2. Então, fez essa reflexão em torno do eixo Y. Então, aqui foi só para mostrar essa aplicação em cima dos pontos bem detalhadamente. Mas nós podemos pensar em um processo simplificado, né, resumindo, para tratar essa transformação, usando somente os vetores da base canônica o E1 e E2. Então, como foi citado, a primeira transformação mantém o E1, está aqui, e na segunda transformação reflete em torno do eixo Y. Então, o vetor E1 passa a ser o vetor menos E1. E na primeira transformação levava o vetor E2 para o vetor E2 menos 0,5 E1. E na segunda transformação reflete esse vetor em torno do eixo Y. Então, resulta no vetor E2 mais 0,5 E1. Então, portanto, a nossa matriz canônica da transformação vai ser representada por a primeira coluna, o vetor menos E1, e a segunda coluna, o vetor E2 mais 0,5 E1, que dá menos 1, a matriz menos 1, 0, 0,5, 1.